Tem muito quadro aqui que é espetacular. Agora, esse aqui, esse dá de 10-0. Primeiro, ele é uma placa de porcelana gigante, dessa grossura, e que foi encurvada para poder dar resistência mecânica. Eu comecei a olhar o quadro, eu falei assim, mas eu já vi coisas parecidas, e rapidamente eu consegui entender que isso daqui é a cópia de um quadro do maior pintor barroco francês, que se chama Jean-Antoine Watteau, que era o pintor do Luís XIV. Luís XIV, Versalhes, Le Roi Soleil, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Né? Então esse quadro chama-se As Festas Venezianas e foi pintado pelo Watteau, E aí você fala assim, mas espera aí, vou procurar o original. Achei. O original está aqui. Aí você fala assim, mas não é o que está errado nesse quadro? Ele está virado ao contrário. Está virado ao contrário esse quadro. Esse quadro aqui está torto. Aí começa a pesquisa. Vamos olhar esse quadro, os detalhes, conhecer a história desse quadro, porque esse daqui é o original. Onde está? Está no Getty Museum, nos Estados Unidos. Trancado a 7 chaves. Não chega nem perto. Esse aqui. Jean-Antoine Watteau. Aí você começa a olhar o quadro, entende o quadro, eu fui ver a descrição do quadro. E o quadro na descrição diz assim, esse músico que toca aqui embaixo, esse músico que está aqui embaixo, esse aqui, é o próprio Watteau. Ele, Watteau, se pôs no quadro. Chique, né? Aí, eu digo, nossa, que bacana. Aí fui procurar aqui, é outro. Ele trocou o músico. O músico que era o Watteau, mudou. Aí começamos a pesquisar a história desse quadro. É fácil porque você rapidamente chega, por reputação, ao maior pintor de porcelanas do Império Francês. Chama-se Philippe Cherouet. Philippe Cherouet, ele era o chefe do departamento de pinturas da famosa porcelana de Sèvres. E conta a história, tudo isso tem nos livros, tudo isso é registrado, documentado, conta a história que ele recebeu a visita do rei da França, Louis XV, sucessor do Luís XIV. O Luís XV foi visitar a grande porcelanaria de Sèvres e encontrou com o Philippe Cherouet e começaram a conversar. E o rei contou para o Cherouet como ele conheceu a amante dele. A amante dele chamava-se Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour, Marquesa de Pompadour. E ele disse, eu a conheci numa festa, um baile num jardim, um baile veneziano, e assim, e assado, foi explicando. E que chamou a atenção dele foi a roupa, o rei falando, o rei contando para o Cherouet. Ele diz assim, eu vi a minha dama com um vestido cor-de-rosa e um feton, casaco azul. Aqui não é rosa. Aqui é outro. O que o Cherouet fez? Falou, eu vou pintar a cena, recriar a cena do rei encontrando a sua amante, Marquise de Pompadour. Olha o que o cara bolou. Na corte tinha esse quadro, claro, era o que estava lá. Ele pegou esse quadro e falou assim, vamos transformar esse quadro na história do rei.
E aí ele pôs o rosto do Luís XV aqui, o rosto de Madame Pompadour aqui, tirou o Watteau e ele se colocou no lugar. O Cherouet assumiu o lugar do músico, do artista da história. Aí vem os detalhes. Para entender esse quadro, você tem que chegar muito perto dele com uma lupa. A finesse de execução dos detalhes é pincel de uma cerda. Presta bem atenção no que eu estou falando. É uma cerda para poder fazer os detalhes que tem nesse quadro. Depois vocês venham com calma e fiquem de pertinho olhando cada detalhe. É de uma perfeição micrométrica. E esta era a reputação do Cherouet. O Philippe Cherouet era conhecido por fazer coisas de precisão alucinante. E aqui ele pegou um quadro de um conhecido. Só que o Cherouet ia copiar um quadro. O quadro está virado para lá, eu pinto ele virado para cá. Eu não faço cópias. É chique, né? O cara pega o quadro do Watteau, vira o quadro ao contrário. Você sabe que virar um quadro ao contrário, para pintar, é complicadíssimo. É pior do que pintar o original. É um negócio do arco da velha. Isso daqui realmente é uma peça histórica. A procedência disso aqui, depois eu investiguei no leilão, é da família Scarpa. Então essa da família dele, trouxeram da Europa, isso aqui, claro. Então esse quadro é precioso. Agora, é preciso chegar perto. Você tem que ver os passarinhos voando aqui. Não dá para ver o olho do passarinho, mas quase. É absurda a técnica usada aqui. É absurdo. É um negócio, é coisa de chinês prisioneiro viúvo. Não é possível fazer um negócio desse, né? Vale a pena olhar.